Olá, turma de Cálculo 2. A gente vai para a aula 11. Vamos iniciar hoje o assunto sobre diferenciabilidade de funções de duas variáveis. A gente está colocando a aula 11 porque a última aula, salvo engano, foi a aula 8. Então, eu reservei aulas 9 e 10 para a gente fazer o enunciado e a demonstração dos teoremas relativos aos conteúdos de limites e derivadas parciais. Bom, então vamos falar sobre, iniciar hoje o nosso conteúdo sobre diferenciabilidade. Para a gente começar, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente entrar no clima, né, do conteúdo. Um exemplo deu o seguinte, considere o seguinte exemplo, né? Nós queremos calcular aqui que foi dada uma função f de x igual a xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa expressão aqui só vale para pares ordenados diferentes de 0, 0, tá bom? Não dizendo que essa função não é definida para o ponto 0, 0. Ela é sim. E está aqui, ó. No ponto 0, 0, ela será igual a 0, tá bom? E nos outros demais pontos, né, do seu domínio, ela vai ser calculada a sua imagem por meio dessa expressão xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o que nós queremos aqui é determinar as derivadas parciais, derivada em relação a x e em relação a y dessa função, no ponto 0, 0, tá bom? E depois do cálculo dessas derivadas, a gente vai verificar se essa função f é uma função contínua no ponto 0, 0, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos calcular as derivadas. Um fato curioso, e que depois eu queria que vocês raciocinassem ou até pesquisassem mesmo, para a gente discutir depois no grupo, ou discutir na próxima aula remota, é que essa função, você não vai conseguir obter as derivadas parciais por meio das regras de derivação. Então, vocês aqui vão ter que usar, como eu vou fazer agora, a gente vai ter que usar a definição definição de derivadas parciais para poder calcular essas derivadas, tá bom? Então, a regra que eu vou usar é uma daquelas três que nós enunciamos, né, na definição, que diz que a derivada parcial em relação a x é igual ao limite quando x tende a x0 do f de x y0 menos f de x0 y0 sobre x menos x0, né, quando x tende a x0. No caso aqui, o x0, o y0, é o ponto, né, em que a gente quer calcular essa derivada, que é o ponto 0 e 0. Ponto 0 e 0. Então, x0 é igual a 0 e o y0 é também igual a 0. Então, substituindo aqui na fórmula, a gente vai ficar com essa expressão, tá bom? Bom, o f de xy dá 0 por quê? Porque, como o y é 0, se pusermos 0 aqui, ó, vai ficar em cima, vai ficar 0. E o importante é que embaixo não dê 0. E, de fato, não dá. Embaixo vai dar x ao quadrado, né? Já que a gente vai trocar apenas o y por 0, portanto, fica 0 sobre x ao quadrado dá 0. Então, o f de x0 dá 0. O f de 0, 0 vai dar 0 porque, pela própria definição da função, ó, no ponto 0, 0, a imagem da função é 0. Portanto, aqui vai dar 0 também. Então, fica 0 menos 0 sobre x, tá bom? 0 menos 0 sobre x. Então, esse limite aqui dá 0, né? O limite de 0 é 0. A derivada parcial em relação a x dá 0. Em relação a y, a fórmula é a mesma, né? Lógico que a diferença é que, como é em relação a y, a gente vai ter aqui o x0, né, que vai ser 0. Vai ser x0y. Aqui vai ser x0y0, né, que é o próprio 0 e 0. E embaixo ficaria y menos y0. E o y0 é 0. Quando o y tende a y0, que também é 0. Bom, aqui também vai dar 0, considerando que o x agora é 0. Então, colocando um 0 aqui no x, a gente vai ter um 0 em cima, né? E embaixo não vai dar 0, vai dar y ao quadrado. Portanto, a gente vai ter 0 sobre y ao quadrado dá 0. Então, essa imagem dá 0. E aqui o f de 0, 0 que também dá 0. Então, fica 0 menos 0 sobre y, que dá 0. Né? Isso aqui vai dar 0. Não coloquei aqui o resultado, mas aqui dá 0. Bom, então tá aí. Nós temos as derivadas parciais dessa função no ponto 0, 0. E as derivadas têm valores, né, nulos, ou zeros. E o interessante aqui é que, mais uma vez, vou só fortalecer aqui,
enfatizar esse fato de que a gente não consegue calcular as derivadas parciais nessa função nesse ponto usando as regras de derivação, tá bom? E a gente depois vai conversar sobre isso. Bom, e aí eu pergunto, essa função é contínua? Bom, para que uma função ela seja considerada contínua, né, função com duas variáveis, inclusive nós já colocamos a definição, é que o limite dessa função f de xy, quando xy tende a x0y0, seja igual ao f de x0y0. É isso? Ou seja, o limite tem que ser igual à imagem da função no ponto. A imagem da função f no ponto 00, que é o ponto em questão, dá zero. Então, se o limite da função for zero, então a função é contínua, tá bom? Mas se a gente for calcular o limite dessa função, lógico, quando x se aproxima de zero, eu não quero o limite no ponto 0, 0. Eu quero o limite ali próximo, né, do 0, 0. E para valores diferentes de 0, 0, mais próximo de 0, 0, a expressão é essa, xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o limite não existe. Vou logo adiantar porque a gente já calculou, eu creio que a gente já calculou esse limite, a gente sabe que não existe, porque se eu testar os caminhos gama de T1, vamos supor, igual a T0, isso aqui vai dar zero, né? Porque o zero, T0, x vai ser T, o y é zero, então dá zero. Se a gente colocar o gama 2 de T igual a zero e T, também vai dar zero. Então, a gente andando por esses dois caminhos, né, pelo eixo x e pelo eixo y, o limite dá zero. Mas se a gente pegar uma reta, tipo t e t, gama 3 de t igual a t e t, isso aqui não dá zero. Em cima a gente vai ter t ao quadrado, embaixo nós vamos ter 2t ao quadrado. Cancela o 2t ao quadrado, né, e fica apenas 1 sobre 2, dá meio. Já temos um caminho aí em que a imagem, a aproximação da imagem é diferente, né? Portanto, esse limite ele não existe. Tranquilo? Então, se ele não existe, a gente pode afirmar que a função não é contínua. A função não é contínua. Então, as derivadas parciais existem, porém, no ponto, né, 0, 0, porém, a função f não é contínua nesse ponto. Tá bom? E isso é um fato curioso, porque lá no cálculo 1, nós temos um teorema que garante que quando a função tem derivadas num ponto, então naquele ponto essa função é contínua. E aqui ele meio que foge um pouco dessa regra. Entendeu? Mas por quê? Bom, esse conceito de derivadas parciais ele não é suficientemente forte para garantir a continuidade de uma função. Aí tu pergunta, sim, mas lá no cálculo 1, o conceito de derivadas ele é forte para garantir essa continuidade. Mas a diferença, meus caros, é que é o seguinte, existe um conceito bem mais enfático, bem mais poderoso do que o conceito de derivadas parciais, no caso da função com duas variáveis, para garantir essa continuidade. E esse conceito é diferenciabilidade, entendeu? Então, com função de duas variáveis, eu só posso garantir que ela é diferenciável, que ela é contínua no ponto, se ela for diferenciável naquele ponto. Só o fato desse derivável, só o fato das derivadas parciais existirem naquele ponto não significa dizer que ela é diferenciável. Agora, no cálculo 1, com função de uma variável apenas, o que ocorre? O conceito de derivabilidade é o mesmo de diferenciabilidade. Então, a função é derivável, ela é diferenciável. Por esse motivo, lá, a gente pode garantir, né, pelo fato dela ser diferenciável, nós podemos garantir que se ela é diferenciável, se ela é derivável, né, que é sinônimo de diferenciável, então ela é contínua. E aqui não, porque os conceitos são diferentes. Então, derivadas aqui, a gente fala derivadas parciais. Não é suficiente para garantir a continuidade, tá bom? É preciso ser diferenciável. Então, esse conceito de diferenciabilidade que a gente vai estudar agora. Então, tá aqui. Bom, diferenciabilidade de uma função de duas variáveis. Bom, a gente vai partir dessa questão, né, do conceito lá de diferenciabilidade do cálculo 1. A gente vai partir do conceito de diferenciabilidade de função de uma variável e vai expandir esse conceito para a função com duas variáveis. Lá no cálculo 1, uma função é diferenciável, então é derivável. Se é derivável, então esse limite aqui existe, né? O limite existe no ponto
x0. Eu só chamar a atenção aqui, porque eu cometi um pequeno erro aqui de digitação. Quando eu deveria colocar x0 aqui, eu coloquei y0. Mas considerem, tá bom? Que aqui no parênteses nós temos x0. Então, se isso aqui existe e é igual a A, pertencente aos reais, então a função é derivável. Se é derivável, é diferenciável. Se é diferenciável, ela atende sim, ela vai ser contínua, tá bom? No ponto x0. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai trazer para o primeiro membro, o A, fica menos A, né? E aí a gente vai somar isso aqui. A gente vai pegar a expressão subtrair do A. Faz o MMC, né, entre H e 1, aquele procedimento lá que a gente já conhece. E a gente chega a essa expressão aqui. Tranquilo? Lembrando mais uma vez que aqui é um x0. Tranquilo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o H por módulo de H. Minha pergunta é, será que muda alguma coisa? Não, não vai mudar. Por quê? Eu estou garantindo que esse H é positivo. Tá bom? Mas por que eu estou garantindo isso? Para poder adequar a nova situação com duas variáveis. Tá bom? E como é que eu posso garantir que o H é positivo? Veja bem, o H é a distância do x até o x0. Então, quando você faz com que o x se aproxime do x0, você tem o H tendendo a zero. A gente sabe disso, né? E esse x, se ele for maior que x0, eu vou aproximar do x0 pela direita. Tá certo? E aí o x e o H vai ser positivo, porque tu pega um x maior que x0 e o H é x menos x0. Mas se eu tomar um x pela esquerda do x0, então o x é menor que x0. Portanto, quando fizermos x menos x0, né, vai dar um número negativo, porque o x0 é maior. Mas eu posso considerar sempre positivo, por quê? Porque no cálculo de uma derivada, esse ponto x0 ele tem que estar no interior do intervalo. Ele tem que ser um ponto interior do intervalo. Isso faz com que eu possa aproximar sempre pela direita, sem nenhum problema, para calcular essa taxa de variação. Então, nesse caso, eu posso colocar assim um módulo no H, tá bom? E graficamente seria assim, ó, tem aqui a curva, né? Uma função f. Aqui eu tenho x, considere x0 mais h como sendo x, né? Porque, na verdade, esse x aqui seria x0, que é essa medida, mais o h. Aqui vai ser x0 mais h, que é o mesmo x, tá bom? Então, quando eu aproximo o x do x0, o que acontece? O h tende a zero. Esse h tende a zero. Então, tu aproxima aqui o x do x0, o h vai tender a zero. E aí tu vai estar calculando, né, a derivada no ponto x0. Se ela existir, a função será diferencial. Mas o fato é que esse h, quando eu coloquei módulo aqui, porque se trata de uma medida, né? Então, para descartar a possibilidade da gente aproximar pela esquerda e dar negativo, eu vou colocar em módulo aqui. Pronto. Então, está aqui em módulo. Aqui nós temos o h. O que aparece aqui embaixo é essa medida que vai da variável x até o ponto x0, né, que é o ponto em que nós queremos calcular a derivada. Estou falando isso porque com a função das variáveis vai acontecer praticamente a mesma coisa. Lógico, com suas devidas adequações, né? Mas é a mesma coisa, no mesmo sentido, tá bom? Então, se a gente põe uma função com duas variáveis, o que vai ocorrer? Eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto em que eu quero calcular a derivada, a taxa de variação, né? Vamos supor. Então, eu vou aproximar para cá. Eu vou pegar um ponto aqui, ponto genérico, variável, né? Que vai ter x e y como coordenadas, e vou aproximar esse ponto do ponto x0, y0, para poder avaliar a taxa de variação da função desse ponto, x0, y0, que é, no caso, a diferenciabilidade, né? E aí, o que a gente vai fazer? Esse ponto aqui, essa extremidade do intervalo, tem coordenadas x, y. Então, esse x aqui é exatamente o x0 somado com um elemento que eu vou chamar de h. Então, somando aqui o x0 com h, a gente vai ter o x aqui. Então, o x é igual a x0 mais h. Do mesmo modo, o y aqui, né? Esse cara aqui vai ser y0 mais essa medida que eu vou chamar de k. Então, a gente percebe que aqui está ocorrendo uma variação tanto na direção do eixo x como na direção do eixo y. Lógico, aqui eu não estou calculando derivadas parciais, né? Eu só quero aproximar do ponto x0, y0, assim que eu fiz aqui. Pegar um ponto qualquer do domínio da função e aproximar do ponto em que eu quero calcular a derivada. Então, peguei um ponto qualquer e estou aproximando do ponto x0, y0. Certo? Agora, se a gente olhar para cá, né? Se a gente olhar para cá, para a função de uma variável,
O que é que nós temos em cima? Em cima nós temos a imagem de x mais x0 mais h. Ou seja, a imagem desse cara aqui, né, da extremidade do intervalo, menos a imagem do outro elemento do intervalo, da outra extremidade. Tá bom? Menos hk. Aqui eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter a imagem desse intervalo, dessa extremidade, que é x0 mais h, y0 mais k, menos a imagem da outra extremidade, que é x0, y0. Tranquilo? Aqui nós temos um h, um AH. Então, aqui como apareceu um k, a gente vai ter que acrescentar menos um k, acompanhado de um b, que seria o outro coeficiente. E aqui no quociente nós temos o módulo do h, nós temos esse comprimento, o comprimento que vai do x até o x0. Né? Então aqui a gente vai considerar também o comprimento que vai desse x aqui até o x0. Só que aqui a gente vai ver isso como um vetor, porque na verdade isso aqui é um vetor, né? Vetor cujas extremidades são esses dois pontos. x0 mais h, y0 mais k, que é essa extremidade, e a outra é x0, y0. A gente precisa, como esse segmento eu precisei do comprimento, eu vou precisar do comprimento também desse vetor, tá bom? Então, primeiro, a gente vai ver que vetor é esse. Quais são as componentes desse vetor? E nós sabendo lá da geometria, quando nós queremos um vetor expresso da sua maneira cartesiana, para um par ordenado ou um terno ordenado, a gente pega uma das extremidades e subtrai a outra. Tranquilo? A gente vai pegar aqui essa extremidade, ó, x0 mais h, y0 mais k, e subtrair a outra, que é x0, y0. Assim como nós fizemos aqui, ó, se você tomar essa extremidade, que é x0 mais h, subtrair x0, vai dar quem? H, isso aqui, que é o comprimento. Eu coloquei aqui o módulo, né? A mesma coisa aqui. Se eu pego essa extremidade e somo essa, vamos ver quando é que tá? Em relação ao x, eu vou fazer x0 mais h menos x0, dá o quê? H. Em relação ao y, nós temos y0 mais k menos y0, dá k. Então, quando subtraímos essa extremidade dessa outra, vai dar hk. Então, esse vetor aqui, ele, quando a origem dele está na origem do sistema, ele tem componentes hk. Tá bom? Aqui eu considerei o módulo, né, do comprimento. Aqui eu vou considerar o módulo também, já que é o comprimento, o segmento, eu preciso do módulo, tá bom? Então, embaixo aqui ficaria o módulo, quando a gente expandir para a função com duas variáveis, aqui embaixo eu vou ter o módulo do vetor hk. Tranquilo? Então, vai ficar dessa maneira, olha. Essa expressão, né, ela é estendida para a função com duas variáveis, vai ficar dessa maneira. Aqui, ó, f de x0 mais h, que é a imagem desse ponto aqui. Aqui a gente vai ter a imagem desse cara aqui, ó, que é x0 mais h, y0 mais k e, né, aqui, x0 mais h, y0 mais k. Aqui, menos f de x0, lembrando que é x0, f de x0, ou seja, a imagem desse ponto aqui, em que nós queremos calcular a derivada. Então, aqui nós temos menos a imagem do ponto em que nós queremos calcular a derivada, que é x0, y0. Aqui nós temos menos hk, tá aqui também, só que aqui eu acrescentei menos bk, porque aqui surgiu um k também, então ele vai aparecer aqui com um coeficiente, que eu não sei que coeficiente é esse, mas vai ter um coeficiente. A gente vai colocar um b. Embaixo, obviamente, eu vou colocar o comprimento do intervalo, assim como eu fiz aqui. Ó. Comprimento seria o comprimento do vetor, o módulo do vetor hk. Tranquilo? Então, agora a gente pode definir a diferenciabilidade da seguinte maneira. Seja um conjunto A, subconjunto do R2, um ponto x0, y0, pertencente a esse conjunto A, e uma função de A em R. Tá bom? F é diferenciável nesse ponto, x0, y0, se existirem os números A e B, tais que esse limite exista e, necessariamente, ele precisa ser igual a zero. Então, se esse limite for igual a zero, a gente fala que a função é diferenciável no ponto x0, y0. A gente pode simplificar essa expressão da seguinte maneira. Se a gente observar, essa parte de cima, o numerador, as variáveis são h, tá aqui, ó, h e k, né, porque o resto é constante. O a, o b, o x0, o y0 são todos constantes. A única variável que nós temos é o hk. Portanto, isso aqui é uma função de quem? De hk. Então, eu posso chamar isso aqui de função e, por exemplo. Isso aqui eu posso chamar de função e de hk. A gente vai trocar essa parte de cima por e de hk para ficar mais simples, né? Quando a gente for trabalhar, a gente vai demonstrar teoremas e
Tá copiando essa expressão sempre, é muito cansativo. A gente vai reduzir. Em alguns teoremas, a gente vai precisar apenas da parte de cima, tá bom? Então, a gente já tem aí um termo aí que a gente pode usar, que é o EDHK, para quem não tem que escrever toda a expressão. Então, pode ser escrito dessa maneira, tranquilo? Bom, antes de fazer o exemplo, eu vou deixar exemplo para a próxima aula. Então, antes de fazer qualquer exemplo, né, para a gente verificar se uma função é diferenciável no ponto, a gente vai enunciar o teorema, né, que eu havia falado, e demonstrar. A gente vai enunciar e demonstrar o teorema que afirma que se uma função ela é diferenciável, então ela é contínua, tá bom? Se uma função é diferenciável, num certo ponto, ela é contínua. Esse conceito ele é bem mais enfático do que o conceito de derivadas parciais. Então, vamos lá. Vamos à nossa demonstração. Aqui está o teorema. Coloquei aqui teorema 1. Se f é diferenciável num ponto, né, do seu domínio, então f é contínua nesse ponto. Então, para isso, a gente vai ter que ter o seguinte. Nós temos que ter o conceito, né, de diferenciabilidade, que está aqui. F é diferenciável, né, se esse limite existir foi igual a zero. A gente acabou de definir, não foi? Muito bem. Então, f é diferenciável se esse limite existir e for igual a zero. Função é contínua, só lembrando, f é contínua nesse ponto se o limite da função, né, quando xy tende a xy0 foi exatamente igual à imagem da função no ponto considerado. Então, isso aqui é a definição de continuidade de função das variáveis e aqui é a definição de diferenciabilidade. Se eu quero provar que uma função é diferenciável então ela é contínua, então o que eu faço? Eu vou ter que partir dessa expressão de cima. Eu vou ter que usar como hipótese essa expressão de cima, esse limite, e concluir exatamente com a de baixo. Eu tenho que partir desse limite e chegar nesse. Se eu conseguir fazer isso, eu estou afirmando que se a função é diferenciável, ela é contínua, tá bom? Então, eu tenho que usar esse fato, o fato de que esse limite aqui é igual a zero. Tranquilo? Então, o primeiro passo para a gente provar isso é o seguinte. A gente vai escrever aqui o E de HK. A gente chamou essa expressão aqui de numerador toda, ela a gente chamou de E de HK. Então, tá aqui, ó. E de HK é igual a F, dentro aqui, blá, 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 pronto. Tá aqui, expressão de cima. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o F de x0, y0. A gente vai passar para o outro lado. Na verdade, a gente vai passar para o lado esquerdo, como ele está negativo, então é positivo. Vou passar o F de x0, y0 para lá e vou trazer para cá negativo quem? O E de HK, tá bom? Aliás, melhor ainda, peraí, se eu fizer por aqui, se a gente for por aqui, não vai ficar, vai dar um pouco de trabalho. Eu vou isolar essa outra parte aqui, fica melhor, tá bom? Até porque ela é positiva, fica melhor. Vou pegar o F de x0 mais h, y0 mais k e vou isolar. Então, vamos passar para lá aqui, vamos passar agora esse elemento e esse aqui. Então, os três vão positivo, né? Vai ficar assim, ó, f de x0 mais h, y0 mais k igual a tudo isso. Esse aqui foi positivo, esses dois também. Esse aqui já estava no segundo membro, já estava do lado de lá, então permanece com E de HK. Bom, o que eu faço agora? Como a expressão é igual a essa, então seus limites também serão, se existirem, né? Então a gente vai jogar o limite desse lado e o limite desse lado. Olha só, o limite aqui e o limite aqui. A variável aqui é quem? Aqui não tem x e y, aqui tem h e k, tá vendo? O resto é constante. Então, vai ser o limite da função quando hk tende a 0, 0, tá bom? E aqui a gente joga o limite do outro lado e fica dessa maneira. Pronto. Agora, a gente observa que quando a gente for calcular o limite desse lado, eu vou ter aqui, a gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites, né? Portanto, eu vou ter o limite de f de x0, y0, que eu já sei que é uma constante. Por quê? Porque isso aqui é a imagem de um ponto, e é um número real. E aqui não aparece o h e o k, que são as variáveis, né? Se não aparece, olha só, h e k são variáveis, então aqui não aparece. Então, isso aqui é uma constante. E o limite da constante é a própria constante, portanto, isso aqui vai dar f de x0, y0. Aqui, hk, a h mais bk, também vai dar zero, né? Uma função simples, que a gente obtém um limite pela aplicação direta dos valores aqui, h0 e k0. Também vai dar zero. Então, fica restando apenas esse limite, E de HK, tá bom? Vamos avaliar. Vou passar para cá.
Deixa eu só lá, ó, a gente vai pegar essa expressão, vamos tomar essa expressão e vamos passar para o outro slide. Vamos para cá, tá aqui ela. Olha só, o limite de H mais BK, ó, isso aqui dá zero, né? Porque é a aplicação direta do H e o K, então já sabemos dar zero. Agora, aqui vai ser o próprio f de x0, y0, já que é uma constante, né? O limite da constante é constante, então aqui a gente não vai nem mencionar. Agora, sobrou o quê? Sobrou E de HK. Vamos calcular o limite de E de HK. Para calcular esse limite, o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por E de módulo de E de HK. Aqui, ó, como a gente consegue ver. Não mudou nada, né? Expressão continua sendo igual a essa, já que esse quociente dá 1. Então vai sobrar apenas o E de HK. E agora, o que a gente vê aqui? Tem um limite de um produto, né? Que é igual ao produto dos limites. Então, aqui eu tenho um produto do limite dessa expressão por essa outra. Tá certo? Só que essa outra expressão, módulo de HK, é o comprimento do vetor de componentes H e K. E para calcular o comprimento de um vetor, o que a gente faz? Raiz quadrada de H ao quadrado mais K ao quadrado. Né? Isso aqui é igual a zero? Por quê? Por que eu estou garantindo que esse limite aqui dá zero? Porque olha só, aqui não tem o que se discutir, né? Essa raiz aqui a gente sabe dar zero porque normalmente para uma aplicação direta, se a gente jogar o K, H igual a zero e o K também zero, aqui vai dar zero. Então aqui dá zero. E essa outra aqui também dá zero. Tu sabe por que dá zero? Porque isso aqui, ó, é exatamente a minha hipótese. É o que eu vou usar para chegar até o fato da função ser contínua. Que hipótese é essa? Isso aqui é o limite que indica que a função é diferenciável, lembra? A gente acabou de definir. Então, esse cara aqui é zero, aqui também é zero. Então, se o limite de E de HK, né, sobre a norma de HK, quando HK tende a 0, 0, foi igual a zero, então a função é diferenciável. Isso aqui é a nossa condição, a nossa hipótese. A gente acabou de definir isso aqui. Então, a gente vê que o limite de E de HK é igual a zero. Tranquilo? Então, eu tenho isso aqui zero, isso aqui também dá zero, isso aqui também dá zero. Então, nós temos aqui esses três valores iguais a zero. Aliás, perdão, aqui é zero, né? Aqui é zero e aqui dá f de x0, y0, já que é uma constante, limite é a própria constante. Então, o que vai sobrar? O que vai sobrar disso aqui vai ser apenas limite de f de x0 mais h, y0 mais k, quando hk tende a 0, 0, igual a limite de f de x0, y0, quando hk tende a 0. Isso aqui vai embora, tudo. A gente vai ter isso aqui, ó, apenas. Tranquilo? Bom, e agora o que eu faço? Vamos para cá e vamos observar o seguinte, mais uma vez, só para enfatizar que se eu tenho, vou calcular uma derivada de uma função de uma variável, né, num ponto lá x0, então o que a gente faz? A gente pega o x aqui e aproxima do x0. E essa medida, essa distância é igual a h. Então, quando o x tende a x0, o h tende a zero, não é não? Então, h é igual a x menos x0. h igual a x menos x0. Só que, se o h é igual a x menos x0, então x é igual a h mais x0. Eu vou pegar o menos x0 e passar para lá. Então, x é igual a h mais x0. E aqui nós temos, ó, h mais x0. Tá vendo? Ó? Então, isso aqui é x. Consequentemente, eu não coloquei o desenho aqui, mas dá para a gente imaginar que y0 mais k vai ser o y. Eu já tenho até colocado aqui o gráfico no slide anterior, que a gente viu isso aí, né? Que o y0 mais k é igual a y e que o x0 mais h é igual a x. Então, vou pôr um x aqui, x0 mais h, e colocar um y aqui. E esse limite aqui vai ser a própria constante, vai ser igual a f de x0, y0. Então, fica assim, ó, limite de, aqui põe um x aqui, um y aqui, ó, aqui, e aqui eu ponho apenas f de x0, y0. Aqui, o h e o k tendem a zero. Só que quando o h tende a zero, observe que x tende a x0. Porque se eu passar o x0 para lá, né, eu vou ter x igual a x0. Então, h tendendo a zero, ou baixo lá para cá, quando o h tende a zero, é que o x está se aproximando de x0. Então, aqui a gente põe x se aproximando de x0. E, consequentemente, né, usando o mesmo raciocínio, o y vai estar se aproximando de y0. E aí nós concluímos. Isso aqui significa dizer o quê? Significa dizer que a função f é contínua no ponto x0, y0. Bom? Então, partimos aqui, ó, do conceito de diferenciabilidade. Usamos aqui a hipótese de função diferenciável no ponto, que é zero. A gente colocou isso aqui.
Então, considerando que nós vamos essa hipótese e nós conseguimos chegar até esse ponto aqui, então nós partimos do fato dela ser diferenciável de um ponto x0, y0 e concluímos que ela é contínua, tá bom? Então, aí está provado que se uma função ela é diferenciável, então ela é contínua. Se ela tem derivadas parciais, ela não será necessariamente contínua, tá bom? Então, o conceito de derivadas parciais, derivabilidade em função com duas variáveis não é suficiente para garantir a continuidade, tá bom? Isso acontece apenas lá no cálculo 1, lá com funções de uma variável, tá bom? Aqui não ocorre, aqui tem que ser diferenciável. E só adiantando, esse conceito de diferenciabilidade, vocês viram quando a gente fez aqui, a gente fez o gráfico, né? Eu coloquei lá o plano cartesiano, eu coloquei um ponto lá e aproximei o ponto do ponto x0, y0 e a gente viu que esse ponto não é necessariamente um ponto que vai andar em linha reta na direção do eixo nem na direção do eixo y. Ele vai andar numa direção qualquer. Isso significa dizer que a gente está buscando a taxa de variação quando a gente anda num caminho diferente daqueles caminhos que a gente usa para derivadas parciais, tá bom? Então, esse conceito de diferenciabilidade está ligado a derivadas direcionais. Tranquilo? Agora, eu queria deixar mais uma vez, né, pedir para que vocês pensem, né, e analisem o porquê dessa função que a gente fez no exemplo anterior, ela não ser possível encontrar as suas derivadas parciais usando regra de derivação. Pensem e quem me dá uma resposta satisfatória a respeito disso, o primeiro que me fornecer uma resposta satisfatória, você pode mandar para o grupo. É bom que coloque no grupo, né? Não manda particular, bota no grupo, que aí todo mundo vê a sua resposta. Então, primeiro que der uma resposta satisfatória e convincente a respeito desse fato, eu vou dar um ponto na média, tá bom? Tranquilo? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula, na próxima quarta-feira, não sei, possivelmente eu gravo um outro vídeo daqui para lá. Não sei exatamente se a gente vai trabalhar a aula 12, ou a aula 13 ou a aula 14 na quarta-feira. Vai depender do fato da possibilidade de eu colocar algum outro vídeo nesse período de tempo, tá bom? Mas o fato é que nas próximas aulas a gente vai continuar esse conteúdo, a gente vai colocar exemplos para verificar se uma função ela é diferenciável num ponto e vamos também complementar com outros teoremas, né, que são necessários para a gente trabalhar com diferenciabilidade. Tá bom, vamos colocar e demonstrar. Tranquilo? Então, vamos ficar por aqui. Um abraço aí a todos e até a próxima aula ou até o próximo vídeo.